Doença de Chagas. Você já ouviu falar nessa doença? Vem comigo agora até o fim do vídeo que você vai aprender tudo o que você precisa. Eu sou o Dr. André Chateaubriand, cardiologista em Feira de Santana. A doença de Chagas é uma doença causada por um micróbio chamado Trypanosoma cruzi, um protozoário, que pode afetar tanto o coração quanto os intestinos. Como é que esse micróbio entra no nosso corpo? Ele entra no nosso corpo principalmente através da picada do inseto, um besouro chamado barbeiro. Esse inseto, ele costumava viver em casas feitas de barro, principalmente nas zonas rurais. E esse é um dos motivos pelos quais, hoje em dia, a doença é cada vez menos frequente. Mas o micróbio também pode entrar no nosso corpo através de transfusões sanguíneas, através de a gestante que passa para o feto e também através da ingestão, de comer uma grande quantidade desse micróbio, que é o que pode acontecer, por exemplo, que já foi descrita na região norte do país, com o açaí, pessoas que ingeriram quando estavam muitos insetos barbeiros ali vivendo. Então, quando esse micróbio entra no nosso corpo, a doença ela pode ter diferentes manifestações. Existe uma fase aguda que é difícil de ser diagnosticada, pode causar febre, ínguas pelo corpo e que vai se resolver naturalmente sozinha dentro de poucas semanas. O mais comum mesmo na doença de Chagas é a forma crônica, que vai se desenvolver aí anos, até décadas depois e a pessoa nem vai saber quando foi que o micróbio de fato entrou no corpo. Essa forma crônica, ela pode ter manifestações cardíacas e gastrointestinais. E quais são esses sintomas? No coração, a pessoa pode ter ele afetado pelo micróbio e não ter sintoma nenhum, mas também pode acontecer de ter palpitações, disparos no coração, desmaio, dor no peito, falta de ar, inchaço das pernas. Basicamente, quase todas as manifestações de quem tem doença do coração. Já quando afeta o trato gastrointestinal, pode afetar o esôfago e a pessoa tem muita dificuldade para engolir e por isso perder muito peso. Assim como pode afetar os intestinos e a pessoa principalmente tem muita constipação e desconforto abdominal. Mas isso pode acontecer junto, tanto o coração quanto o intestino, como cada um deles isolado, como a pessoa também pode ter o micróbio ali no seu corpo circulando e não ter nenhuma manifestação. Ou seja, temos a forma cardíaca, forma gastrointestinal, a mista, que é quando junta as duas, e a indeterminada. Indeterminada é aquela pessoa que tem um exame de sangue positivo para a doença, mas que não tem detectado nenhuma alteração nesses exames. E como avaliar, como saber se tenho? O principal exame é a sorologia, é um exame de sangue. É um exame que normalmente ele vai ser solicitado quando é encontrada uma alteração de algum outro exame e aí vem a suspeita. Uma pessoa que viveu a vida toda na cidade e não tem nenhuma manifestação, é praticamente impossível que tenha doença de Chagas. Exceto, hoje em dia, tem se construído novos condomínios perto de áreas florestais e, a depender da região, isso poderia até significar um risco da doença. Mas e a pessoa que tem doença de Chagas no coração? Como é feita essa avaliação? Quais são os exames que são solicitados? Vários exames podem ser solicitados na avaliação da doença de Chagas na sua forma cardíaca. O eletrocardiograma, que é aquele que cola os eletrodos no peito e faz um traçado elétrico do coração, pode ser muito sugestivo, com algumas alterações bem características, pode inclusive mostrar arritmias que aceleram o coração e arritmias que deixam o coração mais devagar, porque o micróbio ele afeta o sistema nervoso do coração. Além do eletrocardiograma, temos o ecocardiograma, que é o ultrassom do coração, que pode mostrar um coração crescido, com partes mais fracas do que outra, fraco, e até mesmo com coágulos dentro do coração. O exame de Holter, que é um eletrocardiograma de 24 horas, o registro da parte elétrica do coração, pode também evidenciar arritmias aí no período de 24 horas. E pode ser necessário também um exame de ressonância magnética do coração, que tem um papel parecido com o do ecocardiograma, mas ele é um exame um pouco mais demorado, mais caro e que pode mostrar cicatrizes no coração. Então você aprendeu hoje aqui que a doença de Chagas é causada por um micróbio que pode não ter nenhuma manifestação ou afetar o coração e ou o sistema gastrointestinal, pode ser muito grave e a avaliação cardiológica deve ser feita de forma bem detalhada. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, se inscreve aqui para mais conteúdos como esse
e um ótimo dia.